Oi pessoal, hoje eu vou falar sobre a primeira reunião internacional que eu fiz, que eu participei com meus antigos fornecedores da Finlândia. A reunião tinha sido agendada para um lugar que eu achava que era muito longe, eu nunca imaginei que um dia eu ia lá, tá? Eu falei no outro vídeo aí sobre uma reunião que eu fiz com a IBM, e nessa reunião, nessa época da reunião, foi quando eu estava indo na direção dessa reunião internacional, que foi no Havaí. Por que no Havaí? Porque o Havaí tem lá uma competição, uma maratona muito famosa, que é o Ironman, em que você tem de fazer uma natação de 2,5 km, se não estou enganado, mais 120 km aí de corrida e mais uma maratona. Então, e depois desse negócio nós iríamos ter a nossa reunião lá, dos distribuidores todos, né? Engraçado é que eu lembro que, claro que eu não vou entrar na competição dessa, eu não sou louco. Eu não tenho a menor condição de fazer isso, a não ser que eu ficasse treinando aí alguns meses, talvez até anos, para tentar concluir, e não tenho a menor condição. Seria a morte. Mas é como sou uma pessoa curiosa, que eu fiz amizade com os médicos e fiquei esperando a chegada, exatamente quando os atletas estavam chegando da sua competição, tá? E eles vinham num estado miserável, eles vinham realmente passando muito mal. Eu carreguei alguns na maca para dentro lá de uma cabana que tinha lá, que o médico botava oxigênio, botava isso, botava aquilo. Era um negócio de louco. E de noite, na hora do jantar, quando você via um camarada no corredor do hotel, andando com as pernas meio abertas para lá e para cá, como se estivesse com alguma assadura muito grande na virilha, é porque ele estava com uma assadura muito grande na virilha. É impressionante. Agora, o que me chamou a atenção na época foi que havia um cidadão lá, um atleta desse, muito conhecido, eu até falo dele no nosso livro. O Mark Allen já tinha vencido 6 vezes essa competição. Como é que um camarada consegue vencer 6 vezes uma competição dessas? É muito difícil de acreditar que ele tenha feito isso. Mas ele fez, porque ele descobriu o seguinte: se eu conseguir manter a minha atividade física durante a corrida num limite em que eu não vá quebrar, quer dizer, se eu consigo ficar por mais tempo, de maneiras que eu consiga acabar a competição. Ele descobriu qual era o nível que ele podia ficar, medido por sua frequência cardíaca, e deixava todo mundo se matar, né? Saía todo mundo correndo, um querendo chegar na frente do outro, e no final das contas esses caras iam ficando pelo caminho e ele continuava. Vocês devem ter ouvido falar nessas competições mais longas de uma figura chamada coelho, tá? O coelho geralmente é um atleta que corre muito rápido, logo na saída, para provocar os outros a correr tão rápido quanto ele. E aí o pessoal quebra e não consegue chegar lá. É um provocador, né? Bom, nessa reunião que nós tivemos lá, nós fomos para um hotel lá, que era um resort lá maravilhoso, coisa de cinema, tá? Aliás, é de cinema mesmo, porque deve ter gravado muito filme por lá. Era o Waikoloa Resort, tá? Para vocês terem uma ideia, para a gente sair da recepção para ir para os nossos quartos, a gente pegava um barco dentro de um canal, e o barco dentro do canal é que nos levava para o nosso quarto. É incrível. Aí a Havaí é um lugar espetacular, não só pela natureza, pelo vulcão Kilauea, que é lá que está ativo até hoje, mas porque as pessoas têm uma cabeça muito leve. As pessoas é outra cabeça, tá? Eu costumo até brincar com o pessoal aqui, dizendo que lá é a Bahia que deu certo. É um espetáculo, tá? Você faz amizade muito fácil, você consegue circular segurança absoluta, não vejo ninguém fazendo nada de errado com ninguém, você pode andar para cima e para baixo sem problema. Só tem que ter cuidado com o vulcão, né? Porque o vulcão, quando a lava desce, não há quem segure não, sai arrebentando com tudo. E essa lava existe e está funcionando. Além do mais, foi nessa reunião também que eu tive contato com 2 coisas que iriam ser muito interessantes no meu futuro. Uma delas foi o trabalho do Anthony Robbins, que depois eu fui ler o livro dele, chamado Desperte o Gigante Interior. E a outra coisa foi a filosofia Una. Quer dizer, Una significa segredo, e Kauna significa o guardião do segredo. É uma filosofia de vida, né, religiosa, vamos dizer assim, dos havaianos, que se baseia em alguns conceitos muito básicos. Eu espero falar sobre isso com vocês em outra oportunidade. Mas isso modificou muito a maneira pela qual eu via tudo onde eu estava andando, tá? Eu hoje, quando eu olho para alguma coisa, para alguma religião, para alguma coisa que eu vou fazer, eu sempre me lembro desses conceitos do Havaí que têm sido muito úteis. E um dia, se vocês estiverem interessados nisso, a gente pode descer a mais detalhes, mas funciona muito bem.
tá? Então, pessoal, por enquanto eu vou ficando por aqui, que vai ficar longo esse vídeo, tá? Então, aloha e hasta la vista.